questão da fé. E neste estudo sobre a questão da fé, semana passada a gente já teve uma introdução. Se você não ouviu, para você, quem sabe, até entender melhor o que nós estamos ou vamos estudar aqui hoje, você pode ouvir, já está no nosso site. Você pode ouvir, você pode assistir, se você quiser. A mensagem que nós estudamos na semana passada, a questão da fé. A gente aprendeu aqui que fé, como diz a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. A gente entendeu algumas coisas aqui, principalmente pela escrita. A escrita aqui, a pessoa que escreveu, segundo historiadores bíblicos, atribuem a escrita de Hebreus ao apóstolo Paulo, até pela forma que se descreve as questões e tal. Eu vou citar o escritor de Hebreus, e nós lemos este capítulo quase que todo semana passada. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que a gente não vê. Vimos que essa questão de fundamento, para esse salão estar em pé, há necessidade dele ter um fundamento. Se ele não tiver um fundamento, uma fundação que está debaixo da terra, dando suporte para estas paredes estarem em pé. Elas só estão em pé porque tem uma boa estrutura de fundação aqui neste lugar. Fazendo uma analogia a isso, o escritor de Hebreus ele diz: quem tem fé, ele tem um fundamento, ele está fundamentado em alguma coisa. E esse fundamento, segundo ele diz, é firme. Ele está firmado, ele tem certezas e convicções que na vida dessa pessoa que tem esse tipo de fé é absoluta. São questões absolutas, são questões definidas, decididas, questões que não levam a pessoa para longe de Deus, ao contrário, leva a pessoa para perto de Deus ou para cada vez mais próximo dele. Segundo o dicionário, fé é confiança absoluta em alguém ou algo. E a gente estudou aqui que todos nós temos fé. A gente tem fé dentro do nosso coração. Esta fé que nós temos dentro do nosso coração nos move, por exemplo, a, antes de deitar, fazer planos para outro dia. A gente vai se deitar e fala assim: amanhã acho que eu tenho que pagar a conta, amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã eu tenho que fazer tal coisa e tal. Então, isso é fé. Você não sabe se você vai estar vivo amanhã, mas pela fé você faz planos para outro dia. Você marca almoços, por exemplo, jantares, festas, dizendo o seguinte: olha, tal dia, tal hora a gente vai se encontrar e nós vamos almoçar, ou vamos jantar, ou vamos comer. Isso é fé. É uma fé baseada naquilo que você ainda não viu, não existe. Só que a maioria das pessoas, elas não sabem trazer essa fé, ou motivar essa fé que ela tem, e torná-la algo até sobrenatural. Porque quando a gente fala de fé, como disse aqui o escritor, é o firme fundamento, é preciso ter fé. Essa fé sobrenatural é uma fé que nos remete até a imaginar assim, algo que seja uma fé em algo cego, uma fé cega, uma fé que você não questiona, você simplesmente acredita. E infelizmente a gente vive num tempo de pessoas que querem logicamente explicar as coisas. Por exemplo, eu citei aqui pela manhã, assisti esta semana no YouTube uma palestra pequena de 4, 6 minutos de um grande pensador aí, camarada muito inteligente, que dizem ser ateu, o Leandro Carnal.
E ele estava dando uma instrução numa sala de aula e um dos alunos questionou ele, dizendo: escuta, o senhor está falando aí de crer em Deus, de não crer, de fé, e o que o senhor me diz em relação a Paulo, o apóstolo Paulo, ou Paulo que escreveu sobre fé e tal? Aí ele fez algumas considerações. Dentro dessas considerações que ele fez, ele até fez muita gente lá dar risada, porque ele fez um pouco de chacota em relação à fé que nós temos. Mas no final dessa palavra ele disse o seguinte: eu admiro e respeito quem tem esse tipo de fé que o apóstolo Paulo falou. Eu não tenho, ele disse, mas eu admiro quem tem. Porque na cabeça dele e de muitos outros, fé é algo, fé que vai acontecer alguma coisa, eu tenho que ter algo palpável, eu tenho que ter algumas coisas assim que possam me mostrar que vai acontecer. A fé cega de não ver nada, mas crer que aquilo que você não vê vai acontecer, isso é sobrenatural, isso não é para qualquer um. E o tempo que nós estamos vivendo, a cada dia que passa, essa fé sobrenatural, ela está desaparecendo na vida dos cristãos. As pessoas não creem mais quase que em Deus. Eu já falei aqui e repito, quando você fala, por exemplo, de dinheiro, pessoa que dá oferta, que dá dízimo, ela faz isso porque ela tem fé plenamente de que Deus jamais vai deixar faltar na sua vida. Quem faz isso, faz pela fé. Por quê? Porque ele tira parte do salário que ele ganha e ele devolve, como alguns dizem, abençoa, como outros dizem, né? Semeia, enfim, entenda como você quiser, porque ele sabe que o Deus que ele tem jamais vai deixar ele na mão. Ponto. Crê na palavra desse Deus. E eu estou falando de dinheiro, porque dinheiro, segundo Jesus, dinheiro ele acaba se tornando um Deus. Jesus disse: você não pode ter dois senhores, você tem que escolher um dos dois. Ou você escolhe Deus e confia nele, ou você escolhe o dinheiro e confia nele. Você não pode servir os dois ao mesmo tempo. Quer dizer que eu não posso ter dinheiro, pastor? Não, não foi isso que Jesus quis dizer. O que Jesus quis dizer é o que acontece hoje, acontecia naquela época e hoje muito mais. A pessoa às vezes ela não tem dinheiro nenhum e quando ela começa a ganhar dinheiro, quando ela começa a ficar bem de vida, ela começa a colocar a sua fé naquilo que é palpável. Então ele tem dinheiro, ele fala assim: poxa, eu tenho dinheiro para pagar as minhas contas, isso é fruto do meu trabalho. Mal sabe ele que ele tem um trabalho, porque um dia Deus teve misericórdia e abriu a porta para ele. Ou ele pode dizer assim: não, mas eu consegui esse trabalho porque eu fiz uma faculdade, me formei e tal. Sim. Todavia ele também não lembra que a Bíblia diz que é Deus que dá essa capacidade dele produzir riqueza. Isso não vem dele. Porque como já falei aqui, tem um monte de gente formado, gente boa, advogados, engenheiros, médicos e tantas outras profissões que estão por aí procurando emprego. E tem gente que às vezes não tem essa formação, mas ela tem uma fé em Deus tão sobrenatural que ela não depende. As situações da vida independem do que está acontecendo na vida dela, porque ela sabe que Deus é o Deus que supre, é o Deus que abençoa, é o Deus que enriquece, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que faz. Ela sabe, ela crê nesse Deus. Agora, para isso acontecer, a gente tem que ter fé, a gente tem que desenvolver essa fé. Quando Jesus começou a falar muito sobre fé, os seus discípulos, em um determinado momento, falaram: Senhor, fala o seguinte, acrescenta a fé, aumenta a nossa fé, porque está difícil crer em tudo que o Senhor está falando. É difícil crer. É difícil crer, por exemplo, que um aleijado se levanta e sai andando. Mas isso aconteceu várias vezes na época de Jesus e já aconteceu no passado e ainda acontece hoje. Mas às vezes as pessoas elas não acreditam que isso possa acontecer ou venha a acontecer. Por isso que o próprio escritor de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, acompanha aqui no telão, ele diz: sem fé
é impossível agradar a Deus. Amém? Amém? Pastor, como é que eu faço para agradar a Deus? Se você quer agradar a Deus, segundo o texto, é você ter fé. E essa palavra fé, na semana passada a gente estudou aqui, a raiz dessa palavra no grego e no latim está relacionado à fidelidade. Fé é igual fidelidade. Então eu só sou fiel, só tenho fé em Deus quando eu sou fiel a Ele e a sua palavra. Aí as coisas que não existem passarão a existir. Fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu sei que existe. Fé é o firme fundamento daquilo que não existe, mas eu sei que um dia vai acontecer. Eu tenho fé, eu creio em Deus. Por exemplo, tem gente que para se relacionar com Deus, ele precisa ter uma imagem, ele precisa ter alguma coisa. Tem gente que para crer na cura ou na manifestação do poder de Deus e tal, ele precisa pegar alguma coisa. Por isso que nesse meio nosso hoje existem igrejas especializadas em vender um sabonete que vai trazer libertação, uma vassoura que vai ungida tirar todo o mal olhado de dentro de casa, uma rosa que ungida você compra, leva, põe na tua casa, isso vai tem pessoas que só crê assim. Jesus passou por isso na época dele. A palavra de Deus mostra o testemunho de Tomé. Tomé, meus irmãos, ele estava naquela reunião, naquele bate-papo, naquele alvoroço assim. Falaram que Jesus ressuscitou. É mesmo? É, Jesus ressuscitou. Teve um monte de gente que já viu ele por aí. Não, você está brincando. Mas ele não foi crucificado? Sim, mas ele ressuscitou. Ele não falou que ele ia ressuscitar? Ah, eu não acreditei que ele ia ressuscitar. Sim, mas ele ressuscitou. Aí Tomé falou o seguinte: olha, eu só vou crer na hora que eu colocar o dedo ali naquele buraquinho que onde foi feito lá. Se eu não colocar a mão, eu não acredito nem que é ele. E interessante que o texto diz que imediatamente Jesus apareceu. E paz seja convosco, tal, tudo bem, beleza, tal. Aí ele olha para Tomé e fala assim: e aí, Tomé, estou aqui, você quer fazer o teste? Tomé ficou tão constrangido que eu imagino a situação, né? O cara fala assim: eu só vou crer na hora que eu colocar o dedo lá. Aí Jesus aparece com o buraco na mão e fala: e aí? Ele fala: não, agora eu creio. Porque tem gente, meus irmãos, que só crê assim. Por isso que Jesus enfrentou muitas barreiras. E é por isso que no século 21 a igreja de Cristo enfrenta muitas barreiras. Porque em algumas situações as pessoas que se dizem cristãs, elas não têm fé como deveriam ter. Elas dizem que têm, mas elas não têm fé como deveria ter. Às vezes, como nós estudamos quarta-feira aqui, sobre a vida de Jó, Deus permite que a pessoa perca tudo, para provar até a fé dela. Se a fé dessa pessoa, se a vida dela está baseada naquilo que ela tem ou naquilo que Deus é para ela. E por isso ela tem que ter uma postura, ela tem que assumir uma postura de cristão. Está faltando gente no século 21 que tem essa postura. Eu sou cristão, sim. Que tem essa atitude, que alguém venha questionar você, você fala: não, para um pouquinho, eu sou cristão, sim. Escuta, mas você vai na igreja todo domingo? Vou sim, por quê? E aí? Mas na hora do jogo, você deixa de assistir jogo para ele? Sim, eu vou, por quê? Algum problema? Mas você dá dinheiro lá na igreja? Escuta, mas você vai fazer ação social, em vez de você passear, você vai lá fazer? Sim, eu vou, por quê? Tem algum problema para você? Para mim, não. Está precisando de gente hoje em dia, cristão assim, que tem atitude, que invada mesmo o impossível e venha trazer à existência aquilo que não existe, pela fé. Por isso que também o escritor de Hebreus, e nós estudamos semana passada, lemos este texto, ele citou vários personagens bíblicos que pela fé alcançaram um testemunho maravilhoso diante de Deus. E no capítulo 11 de Hebreus, acompanha aqui no telão, versículo 32, 33 e 34, o escritor de Hebreus, depois de relatar algumas pessoas,
Ele escreveu: o que mais eu posso dizer? Eu não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Quando eu li esse texto, algumas coisas me chamaram a atenção. Vimos algumas semana passada, vamos ver outras hoje. Eu encerrei semana passada falando o seguinte: a verdadeira questão, meus irmãos, não é se a gente tem ou não fé, porque, como eu falei, a gente tem fé em algumas coisas. A questão é em quem nós depositamos a nossa fé. A questão é essa. E se a gente olhar para a Bíblia, nesse relato de Hebreus, ele citou várias pessoas, e entre essas pessoas ele citou a vida de uma mulher. E eu gostaria de ler com você esse texto. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, vamos ler juntos no livro de Josué, no capítulo 2. O relato sobre uma mulher chamada Raabe. Glória a Deus, aleluia, Deus é bom. E Ele está aqui conosco. Aleluia. Se houver alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura, por favor, faça isso. Josué, capítulo 2. A partir do versículo 1. Assim está escrito na palavra de Deus: então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Versículo 2: todavia o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou uma mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Versículo 4: mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Eu não sei por onde foram, corram atrás deles, talvez os alcancem. Versículo 6: ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Versículo 7: os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar da passagem ou de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Versículo 8: antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Veja, meus irmãos, ela não disse: eu acho que Deus vai dar para vocês essa terra. Ela disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Ué, por quê? Versículo 10: pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Versículo 11: quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos, perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Coisa tremenda.
Você pode talvez repetir isso para a pessoa que está do seu lado, assim? Primeiro deixa eu perguntar, quem crê no Deus vivo e poderoso aqui? Você pode didaticamente assim mostrar para essa pessoa que está do teu lado, falar para ela assim, meu irmão, o nosso Deus, Ele é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Você vai entender daqui a pouco porque nós estamos repetindo isso. Versículo 12. Aí ela negocia, ela diz, jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos, de minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Lembrem-se que essa mulher era uma prostituta. Versículo 14. A nossa vida pela de vocês. Os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Versículo 15, então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade, e lhes disse, vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem, escondam-se lá por 3 dias até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Versículo 17, os homens lhe disseram, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se, 18, quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pelo qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para sua casa o seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a sua família. 19, qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes. Mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. Versículo 20. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. 21. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. 22, quando partiram, foram para a montanha, ali ficaram 3 dias, até que os seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram. Desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. Versículo 24, e disseram a Josué, sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Para registro aqui do que nós vimos semana passada, Josué agora, por favor, capítulo 3. Semana passada aqui eu falei de dar um passo de fé. Josué capítulo 3, versículo 14, 15, 16 até o 17. Diz o seguinte: Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. Aí tem uma informação no versículo 15. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas, 16, a correnteza que descia parou de correr. Formou uma muralha a grande distância perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. Assim, o povo atravessou o rio em frente de Jericó. 17, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou, pisando em terra seca. Que eu falei aqui de dar um passo. Se aqueles sacerdotes carregando a arca não desse um passo, a água não ia parar nunca. Era preciso ter fé. Deus falou para Josué, fala para os sacerdotes que carregam a arca, quando eles chegarem lá, pisar. Só que naquela época o Jordão, ele transbordava dos 2 lados. Mas é um ato de fé. Como é que é? Eu vou pisar na água e a água vai estancar lá em cima. É fé, né? É uma coisa ilógica, irmãos. Como é que eu posso chegar na água, pisar assim e criar uma barragem lá em cima? Mas quando Deus fala,
Deus cumpre. Ele só precisa de gente que crê. Esses homens foram, quando eles pisaram, criou-se uma barreira de água, uma parede de água. E o povo aqui passou em terra seca, assim como for no Mar Vermelho, foi agora no Rio Jordão. Vamos agora para Josué capítulo 6. Eu estou sintetizando aqui, porque eu imagino que todo crente conhece essa história aqui, né? Das muralhas de Jericó. Deus deu uma ordenança, dicas, estratégias para Josué, ele passou para o povo e eles colocaram em prática. Josué capítulo 6, versículo 20. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Pausa aí. Esse muro que caiu, meu irmão, preste atenção aqui, ele rodeava a cidade. Segundo os historiadores, ele tinha mais ou menos uns 12 ou 13 metros de altura. Alguns falam 6, 7 metros. Vamos falar 6 metros de altura. Maior que essa parede aqui, por exemplo, que aqui tem 5,60. 6 metros de altura, 4 metros de largura. Porque em cima dessa muralha, os guardas passavam com as suas carruagens para fazer a guarda noite e dia, para que ninguém entrasse em Jericó. Jericó era uma cidade que só entrava quem era permitido entrar. Durante o dia os portões eram abertos, as pessoas elas eram questionadas o que elas iam fazer lá, e de tarde elas tinham que ir embora, o portão era fechado, não entrava ninguém. Estou falando de paredes, de muros de pelo menos 6 metros de altura e 4 de largura. Aí o povo grita e toca a trombeta. E o muro vem para baixo. Meu irmão, isso é uma coisa louca. Uma coisa ilógica. Como é que pode grito? Vou chegar perto dessa parede. Oh! Ela vai olhar para mim e falar assim, coitado. Mas quando Deus fala, se Deus fala, se eu tiver fé, os muros podem cair até. Vamos lá. Versículo 21. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos. Todos os seres vivos que nela havia. 22. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta, tirem-na de lá, com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. 23. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram, trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. 24. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo o que nela havia. Mas entregaram a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. Por último, 25. Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. Por último, Raabe vive entre os israelitas até hoje. Só até aí. E se você der uma lidazinha lá em Mateus capítulo 1, vai falar da genealogia de Jesus, você vai encontrar o nome dessa mulher no meio da genealogia de Jesus. Porque mesmo sendo prostituta, quando Deus encontra alguém que quer se relacionar com Ele com fé sobrenatural, Deus não faz acepção de pessoas. A vida daquela mulher mudou. Deus poupou a vida dela, de toda a sua família. Ela foi por meio do povo. Ela viveu no meio do povo de Israel. E ali constituiu família. Deus mudou a sorte dela. Amém, legal. Mas para isso acontecer, preste atenção no que eu vou te falar, meu irmão. Essa mulher, ela teve que acreditar num Deus que os próprios espias não estavam acreditando muito. Imagina a cena, os 2 caras chegam na casa dela e ela fala assim, eu sei quem são vocês. A gente está aqui
povo aqui da cidade, está todo mundo com medo. Porque eles ouviram falar daquilo que o Deus de vocês fez. A gente ouviu falar que o Deus de vocês abriu o mar vermelho para o povo passar. A gente ouviu falar que o Deus de vocês libertou vocês lá do Egito. A gente viu falar e 2 reis da região aqui que iriam atacar vocês e Deus os deu nas suas mãos. Então aqui está todo mundo com medo, menos eu. Porque apesar de ter essa vida que eu levo, eu quero mudar de vida. E eu creio nesse Deus que você está falando aí. Eu quero servir esse Deus aí. Porque o Deus que vocês servem é um Deus vivo, é um Deus poderoso. E eu quero me relacionar com esse Deus. Vamos fazer um acordo aqui? Poupa a minha vida que eu poupo a de vocês. E o texto diz que nós lemos que quando eles entraram, Josué deu ordem, os 2 meninos, 2 jovens, vai lá e tira a família dela. Por quê? Porque ela creu num Deus que ela nem conhecia. Interessante que quando os 2 jovens são poupados e eles voltam para o acampamento, eles falam para Josué assim: olha, agora a gente crê que Deus realmente vai dar para a gente a vitória lá contra Jericó. Os caras precisaram ouvir o que a mulher falou, porque eles mesmos foram espiar, mas não estavam acreditando muito, porque era impossível cair aqueles muros. Tudo parece impossível, mas a Bíblia também diz no livro de Lucas que os impossíveis para Deus são possíveis. Para Deus não existe impossível, meu irmão. Deus só precisa de gente que tem essa fé doida, que um dia vão questionar, falar assim: você crê? Você crê nesse negócio de salvação, vida eterna, Jesus voltar, mundo acabar? Você crê nessas coisas? Você é doido, né? Quando você crê, meu irmão, e a lição que eu tiro desse texto é que uma mulher que não servia o Deus que nós servimos, tinha mais fé que os caras que serviam o Deus que nós servimos. Quando Deus encontra a gente que tem essa fé, meu irmão, Deus age. Deus age. Fé é uma palavra que significa crença, confiança, fidelidade. E contrário da fé, como vimos aqui, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Contrário da fé é a apostasia. E apostatar da fé é: eu acreditava que eu servia um Deus vivo, mas o tempo passou e agora eu não acredito mais que esse Deus é vivo. Ele me deixou na mão. Ele se esqueceu de mim. Eu não acredito mais nele. Ele falou que vinha buscar a sua igreja, mas até agora ele não veio. Então eu não acredito mais. Ele falou que ele ia sustentar a minha vida. Ele disse: ei, creia em mim, eu sustento você. Mas agora eu não creio mais. Agora eu estou vivendo uma vida, uma situação difícil, apertada. Acho que Deus não me ama mais. No mesmo texto de Hebreus, capítulo 3, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, eternamente. Só que as pessoas hoje, elas estão apostatando da fé. E o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a Timóteo, lembro desse texto aqui, 1 Timóteo 4:1, acompanha aqui no telão. O apóstolo Paulo disse: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. E por que vão fazer isso? Porque obedecem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Sabe aquelas coisas que você começa a ouvir assim para questionar a tua fé? Essa fé cega. Aparecem esses grandes pensadores, esses grandes homens que começam a colocar assim, eles são tão seguros de si, eles são tão bons naquilo que eles fazem, tão profissionais, que se você ouvir uma palestra desses caras durante meia hora e não tiver muita fé, você acaba virando ateu também. Porque os caras são bons naquilo que eles fazem. Eles têm uma convicção que muito crente não tem. Eles têm uma convicção que Deus não existe, que nós como cristãos devíamos ter essa convicção que Deus existe.
E aí na Bíblia, Deus permite que seja registrado uma mulher que era prostituta crer num Deus que deu vitórias para o povo. Deus já tinha dado várias vitórias, mas eles ainda estavam meio assim, será que dessa vez a gente consegue ou não? E, meu irmão, Deus já fez alguma coisa por você? Vou perguntar de novo, Deus já fez alguma coisa por você? Tá, amém, legal. Então você acha que esse Deus que já fez alguma coisa por você, agora ele está dormindo, descansando, falou assim, eu não quero mais saber desse povo, que se lasque todo mundo. É isso que Deus faz? Não. Todos os dias, Deus está conosco, nos ajudando, nos guardando. Só não acontece mais, porque a nossa fé hoje, ela é muito fraca. Ela é muito assim voltada para coisas palpáveis. Se eu tenho dinheiro, ai, Deus é tão bom. Se eu tenho um carro, ai, Deus é maravilhoso. Se eu tenho saúde, ai, eu amo esse Deus. A nossa fé é em coisas palpáveis. E se a gente tivesse a fé que esses grandes homens e mulheres tiveram, a nossa vida hoje seria completamente diferente. Eu quero lembrar aqui um texto que eu chamei a atenção semana passada e chamo de novo a atenção para ele. Hebreus 11:34, uma parte só, uma fração desse texto. Da fraqueza, estes homens e mulheres tiraram força. Naquela hora que não tinha solução para mais nada, que eles estavam pensando talvez em desistir. Se fosse talvez nós, a gente teria desistido, como muitos hoje desistem. Não, eles estavam fracos, subjugados, mas naquele momento eles tiraram força e acreditaram assim, eu tenho um Deus vivo e poderoso que cuida de mim. Ele não me abandona, Ele anda comigo. Por isso nesse texto está registrada essa expressão, eles da fraqueza, eles tiraram força e continuaram ali trabalhando, lutando, se esforçando. E a Bíblia diz que Deus deu a vitória para eles. Meu irmão, a gente está precisando nesse século 21 de crente assim, pessoas de atitude, pessoas de fé, pessoas com uma postura diferente. Para te ajudar a pensar sobre isso, um outro texto, com a ajuda dos irmãos ali, Lucas capítulo 7, não precisa ler, acompanha aqui no telão. É um texto muito conhecido, só vou citá-lo aqui para te ajudar a pensar sobre isso. Lucas 7:1 diz que tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Versículo 2, ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Obrigado aí. Versículo 3, ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhes que fosse curar o seu servo. Versículo 4, chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência, este homem merece que lhes faça isso, porque ele ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Versículo 6, Jesus foi com eles, já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Versículo 7, por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Eu digo a um vai, ele vai, eu digo a outro vem, ele vem, eu digo ao meu servo faça isso e ele faz. Versículo 9, ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Por último, versículo 10, então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Centurião, cidadão romano, tinha nada a ver com Deus, o Deus que a gente serve, ok? Tinha nada a ver. Ele era de Roma, Roma tinha os seus deuses, os seus senhores, os seus ídolos. Mas esse homem ele começou a andar perto
de alguns judeus, e quando ele ouviu falar desse Jesus, ele falou assim: esse homem tem poder na vida dele, hein? Esse homem tem realmente algo de Deus na vida dele. Aí ele vai, os caras pedem para Jesus curar. Quando ele vai, ele fala assim: ó, por favor, fala para ele que ele não precisa vir não. Não precisa vir não. Eu não sou nem digno de receber ele dentro da minha casa. Agora, basta ele falar uma palavra, eu tenho certeza que o meu servo vai ser curado. Fé é o firme fundamento das coisas que você não vê. Vou falar de novo. Fé é o firme fundamento das coisas que você não vê. Aquele homem, basta uma palavra. E ele não servia a Jesus. Ele não era cristão. Ele era romano. Por isso que eu digo que Deus não faz acepção de pessoas. Deus só quer encontrar gente que tenha esta fé, que creia nele, que dependa dele, que o ame, que o adore, que o sirva, que viva em função daquilo que ele falou. Ah, meu irmão, se Deus encontrar essa fé no nosso coração, você vai ver as coisas maravilhosas que vão acontecer na tua vida, no teu trabalho, na tua família, nas pessoas com quem se relaciona, na igreja onde você vai ver o que Deus vai fazer, o que Deus vai continuar fazendo. Os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, não chegou no teu coração aquilo que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. É isso que diz a Bíblia. O texto desse ano, Efésios 3:20. Deus é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Só que os crentes de hoje, ele pensa no seguinte: ai, Deus, está tão difícil a situação, meu Deus. Aí ele vai na igreja, o pastor prega, ou o pregador fala assim: irmão, creia que o Senhor vai abrir a porta para você. Seja fiel ao Senhor, Deus vai te abençoar, meu irmão. Ou ele não é Deus, e ele é Deus, ele abençoa. Tem gente até que fala isso. Aí ele vai para casa, aí chega em casa, ele liga a televisão no Faustão, liga a televisão no jogo, para ver os gols, para assistir as coisas. Aí deu meia-noite, ele vai dormir, no outro dia ele acorda, ele está assim: ai meu Deus, está tão difícil a situação, essa crise. Porque ele não guarda no coração. Aí na hora de pedir, tem gente que está pedindo assim: ai Deus, eu quero morrer, Deus. Chegou minha hora, a situação está difícil, vou fazer o que nesse mundo, Pai? Uma dificuldade. Deus precisa de gente que tenha fé, de pedir, de pensar. Só de pedir e pensar com fé, Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Só que Jesus, um dos textos clássicos da Bíblia, quando ele estava tratando os seus discípulos acerca de um assunto como esse, Lucas 18:8, Jesus disse: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Será que ele vai encontrar fé nessa terra quando Jesus voltar? Será que ele vai encontrar fé dentro dos nossos corações? Será que a gente crê mesmo em Deus? Ou será que a gente está meio balançado? Ah, pastor, eu já ouvi tanto essas palavras e... Meu irmão, entenda, eu estou aqui só te transmitindo, eu creio, aquilo que Deus quer falar para você. A Bíblia, eu poderia ler vários textos aqui e te mostrar que Deus está conosco todo o tempo. Mateus 28:20. Que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu poderia te citar textos aqui como Davi escreveu nos Salmos: aquele que é justo, aquele que serve ao Senhor, eu jamais vi ele passar necessidade e os filhos dele mendigar pão. Por quê? Porque esse Deus vivo e poderoso, Ele guarda, Ele sustenta, Ele ajuda, Ele abre porta onde não tem porta, Ele faz milagres, Ele faz maravilhas, Ele para a água para virar uma parede, Ele faz o pessoal atravessar em terra seca, Ele faz alguém andar sobre o mar, Ele faz coisas que a nossa mente finita não consegue entender, mas Ele faz. Ele só precisa, entenda essa expressão, só precisa, ele só precisa de gente que crê.
E é por isso que eu estou tratando esse assunto com vocês, que 2018 está chegando, tem gente que está assim, 2018, sei não, ano de política, vai ter eleição, quem será que vai ser o presidente do Brasil ano que vem? Será que de novo? Será que o outro que está lá? Será que vai ser uma mulher agora? Meu irmão, eu não sei. Eu não sei nem quem vai ser candidato para o ano que vem. Mas e a crise? Será que vai melhorar o ano que vem? Meu irmão, que crise? Que quem está em Cristo, ele não vive em crise. Basta você crer na palavra de Deus. Para a gente encerrar aqui, quando Deus falou para Isaac, na época do teu pai, você foi lá para o Egito, ele te levou para lá, né? Porque naquela época, eu tinha planos para ele. Mas agora, Isaac, você acredita em mim? Acredito, Senhor. Claro que eu acredito. O Senhor é o Deus do meu pai, Deus da minha vida. Então, apesar da terra estar seca, planta aí mesmo. Você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Isaac, ele poderia ter falado o seguinte: pô, Deus, terra está seca, né? Faz tempo que não chove, né? Como é que vai crescer semente de alguma coisa numa terra seca, se não tem água, se não chove? Senhor, é complicado, né? Não. A Bíblia diz que Isaac creu. Deus falou para ele: planta, que você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. E eu fico imaginando, meus irmãos, Isaac com a picareta, com qualquer coisa, sei lá, que ele estava lá cavucando. Terra seca é difícil, né? E lançava uma sementinha, cobria. E os caras de longe olhando, falando assim: cara idiota, né? Você acha que vai dar algum fruto esse negócio de terra seca? Não chove. Os caras acham que é bobo. Ô Isaac, você está doidão? Não, é que Deus falou para mim que se eu confiar na palavra dele e plantar, ele vai me abençoar. Mas que Deus? O Deus de Abraão, meu pai, o Deus vivo, o Deus poderoso. Ô Isaac, você está doido, Isaac? Onde já viu, cara? Eu imagino gente dando risada dele, gente falando, questionando a fé dele. E ele lá plantando, não está nem aí ouvindo o que os outros estavam falando, estava plantando, igual Noé, né? Lembra semana passada Noé construindo a arca? Ele estava lá construindo a arca dele, estava lá, Isaac estava plantando. E depois de um ano, os caras que estavam questionando talvez Isaac, a Bíblia diz que agora eles estavam com inveja, porque a semente dele germinou, e a cada semente ele colheu 100 frutos. Por quê? Porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Fé. Qualquer um. Eu falei de manhã, se levasse lá um agrônomo, aqueles caras que estudam a terra, ele ia falar assim: escuta, aqui não adianta plantar, que isso aqui não vai dar nada, está seco, não chove, isso aqui é bobagem, vai crescer aqui, o máximo é capim. Mas Isaac não estava preocupado com isso. Isaac estava preocupado em cumprir a palavra de Deus. Deus falou que vai me abençoar, pois eu confio. O que eu tenho que fazer? Plantar. Aonde? Em terra seca. Vou plantar. Por isso, meus irmãos, que Isaac está registrado na Bíblia. Por isso que Noé está registrado na Bíblia. Por isso que outros tantos lá no livro de Hebreus capítulo 11 estão relacionados os nomes. Por isso que Daniel, quando ele foi para a cova dos leões, ele foi falando o seguinte: eu tenho um Deus vivo que cuida de mim. Se os leões me devorarem, eu vou estar diante de Deus. Mas se eles não me devorarem, eu vou continuar crendo nesse Deus e o nome dele vai ser honrado. Amém, irmãos? Entenda de novo essa expressão para encerrar. Deus só precisa de gente que creia naquilo que não se vê, mas tenha certeza que vai conseguir. Amém? Por isso que hoje muitas pessoas que são crentes ainda continuam doentes.
Por isso que muitas pessoas que são crentes ainda continuam patinando na vida financeiramente falando. Por isso que muita gente que se diz crente hoje, ela não tem uma firmeza espiritual. Vem o vento e a casa dele cai ou ele se afasta. Agora, quando se tem fé cega, mas num Deus vivo, que pode fazer coisas que a gente jamais imaginou, e Ele pode. Quando a gente crê, meu irmão, Deus faz, Deus age. Por isso, quero orar com vocês. Se você pode, fique em pé, em nome de Jesus. Tem um texto de Marcos 9, pode ser, Hendrick? Obrigado. Pode te ajudar a pensar sobre isso? Marcos capítulo 9, versículo 14, texto conhecido, só vou citar aqui. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor e os mestres da lei discutindo com eles. 15, logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. 16, perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? 17, um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. 19, respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. E quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Versículo 22, muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas ele questiona Jesus, que a fé dele não era muito grande. Ele fala: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus responde perguntando: se podes? Tudo é possível aquele que crê. Versículo 24, imediatamente o pai do menino exclamou: creio, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. E o espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé e viveu a vida dele. O que chama a atenção nesse texto é a sinceridade do homem. Chegar num momento como esse aqui, de questionamento, e chegar assim e falar: irmão, vamos orar, bota a tua fé em ação. E tem muita gente que fica com medo: Senhor, eu tenho fé, eu tenho fé. Se for o caso, fala que nem homem: Senhor, eu creio, mas me ajuda, tá? Me ajuda, tá? Aquela situação lá que você está vivendo, poxa, eu creio que Deus vai fazer, mas Senhor, me ajuda, porque às vezes bate aquele negócio assim: será que o Senhor vai fazer? Não, eu quero que o Senhor me ajude, acrescenta a fé na minha vida, Senhor, porque eu sei que o Senhor pode fazer. Porque se hoje você perguntar assim para Jesus: o Senhor pode fazer alguma coisa por mim? Bem provável que Jesus responda como ele respondeu para esse homem: se podes? Espera um pouquinho. Você está falando comigo, Jesus. Nós servimos o Deus vivo. Vou falar de novo: nós servimos um Deus vivo. Nosso Deus não precisa ser carregado, nosso Deus é vivo. Ele tem perna e anda, Ele tem boca e fala, Ele tem olhos e vê, Ele tem ouvidos para ouvir, Ele tem nariz para cheirar, Ele tem poder para se materializar em qualquer parte desse universo. Ele é Deus. Ele só precisa encontrar crente nele, que tenha essa fé. Por isso que eu estou te falando, 2018, independe do que vai acontecer. Porque mesmo tendo toda dificuldade, toda luta com o presidente, com presidenta, com o que acontecer, ainda assim a nossa vida está nas mãos de um Deus vivo e é Ele que cuida de nós. É Ele que abre porta, é Ele que abençoa. Amém, irmãos? Fecha os teus olhos, vamos orar por isso, em nome de Jesus.